Olha, recentemente o ator Reinaldo Gianecchini tornou pública a sua luta contra um câncer, um tipo de linfoma. Para explicar melhor a doença, causas e tratamentos, eu recebo aqui hoje o oncohematologista Jorge Vaz. Bom dia, doutor. Bom dia, Renata. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui. Na verdade, assim, para que as pessoas possam compreender, existem vários tipos de câncer. Esse é um deles, é isso? Exatamente. O linfoma compreende algo em torno de 4 a 5% de todos os cânceres. Não está entre as doenças de câncer mais comum. As mais comuns são o câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de intestino e de próstata. Mas, de qualquer maneira, é uma das doenças importantes, inclusive porque há uma expectativa muito grande de cura da maior parte dos casos. Isso por quê? Assim, eu sei que tudo que diz respeito ao câncer é ainda muito nebuloso, né? Muito difícil de saber. Mas por que esse tipo de câncer específico tem uma chance de cura maior? Na verdade, a palavra câncer, Renata, ela representa uma generalização, é como se fosse um grande rótulo. Nós estamos falando de doenças que o que tem em comum é o fato de haver uma proliferação anormal das células, mas que nada tem em comum do ponto de vista da causa e do tratamento também entre si. Comparar, por exemplo, câncer de mama com linfoma é mais ou menos como você comparar duas infecções completamente distintas, tuberculose e meningite, por exemplo. Então, as estratégias de tratamento são muito diferentes. E esse câncer específico, ele atinge uma área determinada? O linfoma é um câncer que vem a partir da célula de defesa mais importante do nosso organismo, que é o linfócito. O linfócito é um dos responsáveis, por exemplo, pela produção dos anticorpos. Então, a maneira mais comum de manifestação do linfoma é com a proliferação dessa célula, do linfócito, nos gânglios, que são as estruturas particulares de defesa do nosso organismo. Nós temos gânglios que estão distribuídos na região do pescoço, axila, as virilhas, mas também dentro do tórax, dentro do abdômen, existem gânglios. Então, a manifestação mais comum é com o crescimento dos gânglios. Também podem aparecer sintomas como, por exemplo, febre, suor noturno muito abundante e perda de peso. E o tratamento, como é que é? O tratamento dos linfomas ele está embasado em 3 grandes pilares: quimioterapia, radioterapia e também a imunoterapia, que dos 3 pilares é o mais recente do ponto de vista do desenvolvimento de novas estratégias de tratamento. Lembrando que a presidente Dilma teve esse mesmo tipo de câncer, né? Pelo menos a nomenclatura é a mesma. E ela se curou. Ou seja, como você falou, ele entra aí na estatística, né, de grande possibilidade de cura e a probabilidade desse câncer retornar a essa pessoa. O linfoma não Hodgkin também é um pouco de um rótulo. Existem várias doenças diferentes dentro desse mesmo rótulo. O linfoma mais comum é o linfoma difuso de grandes células. Foi justamente esse subtipo que acometeu a presidente Dilma Rousseff. Para esse tipo em especial, a gente sabe que a chance de cura é bastante alta, especialmente quando a doença está nos estágios iniciais de manifestação. A exemplo da presidente, ela tinha apenas uma região acometida. Então, nesses casos, a probabilidade de cura é acima de 90%. Quanto mais cedo o diagnóstico foi dado, maior a probabilidade de ficar livre da doença. Agora, como o senhor falou aí, né, o câncer realmente é uma doença que afeta não só fisicamente, mas psicologicamente acima de tudo, né, a pessoa que é portadora e todas aquelas que estão ao redor. As pessoas falam muito sobre a questão da hereditariedade, né, ou seja, quem tem câncer na família, a probabilidade de ter é maior do que as outras que não têm câncer. Fala um pouco sobre isso, assim, existe alguma coisa que a pessoa pode fazer para evitar o câncer? Sim, em linhas gerais, isso está correto. Quando existe algum caso de câncer na família, os membros daquela família devem estar mais alerta para a possibilidade de que apareça um novo caso. Mas isso também é uma certa generalização. Por exemplo, no câncer de mama, existe uma correspondência genética quando a gente estuda, por exemplo, avós, mães e filhas, de maior incidência quando existe um caso índice na família. Mas para outras doenças, exemplo do linfoma ou das leucemias, isso já não tem essa equivalência. Então depende muito mais de fatores ambientais que muitas vezes são desconhecidos. Por exemplo? Né? Infecções virais, a exposição a agentes químicos, né, como derivados de petróleo,
agentes radioativos, só para citar um exemplo histórico que é bem conhecido, no advento do lançamento da bomba atômica no Japão. Após esse advento da bomba atômica, 10 anos depois, houve um pico de incidência de casos novos de leucemias e de linfomas naquelas cidades. Mas a gente sabe que não são a maioria das pessoas que estão expostas a esse tipo de agente. Então, na verdade, a gente ainda desconhece as causas principais dessas doenças. E, de fato, a questão psicológica, assim, contribui para o bem-estar e até mesmo para a cura do paciente, você que trabalha com ele? Com certeza. E para que essa questão psicológica seja bem trabalhada, o mais importante é a informação. Então, ao invés de temer as informações, né, saber quais são as causas, quais são as possibilidades de tratamento, quais são as expectativas de cura e de controle da doença, especialmente controle, porque embora uma parte significativa dos cânceres ainda não seja curada, essas são doenças perfeitamente controláveis, então as pessoas conseguem conviver com a doença durante vários anos. Então, conhecer esse assunto aprofundadamente contribui para uma tranquilização, não só do paciente, mas também da família. Você disse muito bem, o câncer é uma doença da família, né? Porque envolve a participação de todos. Tá bom, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Imagina, foi um grande prazer. Viu? Ótimo, bom dia. Bom dia. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.